Estamos aqui juntos de novo. Eu quero desejar aí uma excelente término de dia, começo de noite aí para todos vocês e agradecer a todos que estão presentes, seja na casa do irmão Cravo, né, hoje assistindo pelo telão, na outra semana, próxima aula, eu estarei já de novo presencialmente na casa do irmão Cravo, aí também aqueles que estão assistindo online pela internet, fica aí, né, o meu agradecimento, o meu grande abraço e o desejo de muita paz e luz para todos vocês. Bem, hoje nós vamos dar início à 8ª aula do nosso curso O Despertar da Consciência. E hoje vamos falar sobre um tema que faz parte da nossa vida, por menos que a gente queira que faça, mas ele faz, e é importante que faça, que é o sofrimento. Por que, afinal, nós sofremos? O que, efetivamente, é a razão desse sofrimento todo em nossas vidas? Eu acredito que, assim como eu, muitas vezes, todos vocês saem pelas ruas, nas suas casas, nas suas empresas onde trabalham, e a gente encontra pessoas que estão sofrendo. Que a gente olha e fala, gente, essa pessoa está realmente sofrendo. E muitas vezes a gente acaba até criando ali uma empatia por essas pessoas. A gente meio que percebe que aquele sentimento de sofrimento, a gente tem uma afinidade com aquilo, porque nós também sofremos. Nós também temos as nossas tristezas na vida, nossas tristezas no dia a dia, e que nos fazem, de alguma maneira, né, sofrer. E a gente, por isso, acaba entendendo, quando olha uma outra pessoa no estado de sofrimento, a descrença generalizada que muitas vezes ela tem. Não é isso? Aquela descrença generalizada de que ela vai resolver os seus conflitos de fato, que ela vai conseguir resolver os seus problemas e a sua situação de fato. E aí, muitas vezes, aquela pessoa e nós mesmos acabamos nos revoltando contra tudo, achamos, né, que nada está certo, que tudo está errado, que as coisas não deveriam ser dessa forma, e a gente chega a culpar até Deus, né, a gente culpa o Criador, porque como é que Deus pode ser tão injusto? Como é que todas essas situações calamitosas podem acontecer nesse planeta, podem acontecer na vida dos outros, pode acontecer nas nossas vidas? E a gente fica, então, assim, se questionando e querendo entender, afinal, por que do sofrimento? Por que temos de sofrer e passar por tudo isso? Onde está, então, aquele Deus justo, aquele Deus bom e por aí afora, não é verdade? Mas, então, vamos tentar entender um pouquinho melhor essa situação. O que é, de fato, o sofrimento? Essa é a primeira grande pergunta. O conceito de sofrimento pode ser definido assim. É quando não estamos de acordo com a realidade que nos envolve. Então, esse embate entre o meio que nos cerca e as nossas crenças internas é o que faz a gente sofrer. É isso que faz a gente achar que tudo é injusto, porque a gente acredita em certas coisas, nós temos certas verdades e a realidade nos mostra uma face totalmente diferente daquela que a gente desejava. Mas, observe uma coisa. Se o sofrimento, como a gente está dizendo, é o conflito entre a realidade e as nossas crenças, então a gente precisa aceitar, num primeiro momento, que se nossas crenças, a gente mudar as nossas crenças, se elas se modificarem, então o sofrimento pode desaparecer. Você concorda? Porque se ele está ligado às nossas crenças, então se eu mudar as crenças, eu automaticamente mudo a situação do sofrimento. Mas guarda esta moedinha aí, né, um pouquinho aí no armário, que nós vamos voltar neste tópico mais para frente. Mas é só para ficar aí na cabeça de vocês por enquanto. E aquela pergunta, e nós temos verdades absolutas para termos crenças absolutas? Não, né? A gente viu isso muito na última aula, na aula 7. Quem não viu, por favor, eu peço que veja, que nós não temos a verdade absoluta e não temos como ter. Então,
Nossas crenças não podem ser absolutas, e aí está uma possibilidade para que a gente vá mexer ali no final, né, do túnel, naquele sofrimento que está nos incomodando. Mas vamos lá. Em nosso mundo, aqui no planeta Terra, praticamente não existe aprendizado sem sofrimento. É ruim, né, ter que ligar aprendizado a sofrimento, mas infelizmente nessa nossa realidade estão intimamente ligadas essas duas coisas. Mas a principal razão do sofrimento não é, na verdade, que você apenas aprenda. A razão principal do sofrimento é fazer com que você tome consciência sobre o mundo e sobre a sua verdadeira essência. Ou seja, estamos aqui num curso de despertar da consciência. E o sofrimento, ele é a maior ferramenta para que você desperte a sua consciência, para que você trabalhe o criar consciência sobre o quê? O mundo e a verdadeira essência da nossa alma, da nossa consciência individual. A dor física, né, do corpo, para que ela existe? Né? A gente comentou um pouco sobre isso também na primeira aula. Ela existe para que a gente sobreviva. Então, se eu coloco a mão no fogo, eu sinto dor e automaticamente meu corpo sabe que eu tenho que tirar a mão. E eu tiro. Eu não fico com a mão lá no fogo. E é para isso que existe a dor física, para nos alertar, nos dar uma mensagem de que algo está errado com a realidade. E por causa disso, essa dor espera que nós tomemos uma atitude, e no caso é fugir da dor, é afastar aquela razão pela qual nós estamos sofrendo, pela qual nós estamos tendo aquela dor física. Mas nós temos também a dor, né, vamos chamar aqui da dor espiritual. E o conceito dela é muito parecido. Nós também temos a dor espiritual, por quê? Por um motivo muito próprio, para nos avisar também. A dor, o sofrimento que a gente sente, ele tem como objetivo nos avisar de que há algo errado com o nosso conceito de realidade, com a nossa interpretação sobre nós mesmos, com a nossa interpretação sobre a vida e sobre o mundo. E querendo o quê? Que a gente desperte a consciência para modificar aquele item que está errado. E é este o principal motivo do sofrimento. Há uma dissonância entre os desejos do ego e aquilo que você verdadeiramente é. Ou seja, gente, presta atenção numa coisa. Nós nunca sofremos. Nós, individualmente, nossa consciência interna, nossa consciência individual, a nossa essência, nosso eu superior, nunca sofre. Isto não é uma coisa da nossa essência. O sofrimento é uma coisa do nosso ego. Quem sofre é o nosso ego e não a nossa essência. 100% do nosso sofrimento provém do ego. Mas vamos também desenvolver um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, as duas dores, tanto a física quanto a espiritual, nos pedem ação, nos pedem atitude, nos pedem para sair da situação em que a gente se encontra e buscar, né, um caminho melhor, e buscar uma situação melhor. E essa dor espiritual que nós estamos comentando, ela pode se apresentar de várias formas diversas. Ela pode se apresentar como angústia, um incômodo, tristeza, depressão, raiva, inveja, sentimento de inadequação, você não está adequado à situação, a um grupo, a falta de autoestima, e daí vai. Todas essas formas de sentimento negativas, elas fazem parte do mesmo processo, que é o processo de sofrimento, porque com todas elas a gente sofre em maior ou menor grau. Mas o que muitas pessoas têm dificuldade de entender é que o sofrimento, na verdade, é uma grande ilusão. Sim, é uma ilusão criada
para despertar a nossa consciência. É difícil entender que o sofrimento existe como uma bênção para que tenhamos o necessário estímulo para sair da zona de conforto. É muito raro, né, a gente conseguir entender e aceitar que o sofrimento possa ser uma bênção, que ele possa ser uma coisa boa. E a gente costuma, por isso, tratar o sofrimento como um mal, do qual a gente precisa se livrar. Então, você está com o sofrimento, é um mal que você tem que se livrar, de um jeito ou de outro. Mas a gente não percebe que o sofrimento não é o objeto da nossa dor. Ele não causa a nossa dor. O sofrimento não causa a nossa dor. Ele é apenas um mensageiro que está vindo informar para a gente que algo está errado. E nós confundimos o mensageiro, que é o sofrimento, que é a dor física. O que é a dor física? A dor física é a mensageira, vindo te informar que sua mão está no fogo. Assim como o sofrimento é o mensageiro, vindo te informar que algo está errado. E quando a gente confunde o mensageiro com a mensagem, a gente quer o quê? Acabar com o mensageiro que trouxe a notícia. Às vezes a gente põe embaixo do tapete, às vezes a gente, enfim, se distrai, não foca, tenta fingir que ele não existe. Mas a gente precisa enfrentar o sofrimento, escutar a mensagem que ele está nos trazendo. Todo sofrimento é uma mensagem. Todo sofrimento tem origem no ego. Então, vamos interpretar essa mensagem. Porque o sofrimento, na verdade, é nosso amigo, é nosso companheiro. Ele não mente para nós. Nunca. Ele zela para que nós tomemos atitudes conscientes, para que a gente saia da zona de conforto e para que assim a gente possa evoluir, a gente possa crescer. Porque se nós não fizermos isso e permanecermos no sofrimento, sem tomarmos atitude, sem querer entendê-lo, é um caminho escolhido por cada um. Mas o que leva esse caminho? Ao sofrimento reiterado, né, ao sofrimento longo, aquele prolongamento da dor que é totalmente desnecessário. A gente sente a dor no presente, o sofrimento, para entender, ter a mensagem, tratá-lo e tirá-lo da frente. E vamos para a próxima, não é verdade? E isso a gente deixa parado, esse processo a gente deixa parado muitas vezes, e com isso a gente vai aumentando o nosso sofrimento. E é isso que nós vamos entender um pouco melhor na aula de hoje. Ver o sofrimento como amigo e não como inimigo. E entender a ilusão do sofrimento, que, em minha opinião, é a maior de todas as chaves que nós já falamos até hoje, em todas as aulas, para o despertar da consciência. O sofrimento é a maior de todas as chaves para o despertar da consciência. Como é que o sofrimento atua? Ele atua através da chamada evolução ascendente espiral. O que é evolução ascendente espiral? Imagina na tua cabeça uma evolução ascendente espiral. Significa o quê? Imagina aquela escada, sabe aquela escada em caracol? Aquela imagem é perfeita. Por quê? Nós vamos degrau por degrau naquela escada de caracol, andando em ciclos, mas cada ciclo é um pouco acima do ciclo de baixo. Nós vamos dando círculos, mas estamos a cada término de ciclo, né, já alguns metros acima do que estávamos antes. É a evolução ascendente espiral. Nós vamos evoluindo ascendentemente em uma espiral. O sofrimento, cada círculo dessa espiral, né, que o sofrimento faz nessa espiral, é composto por 7 fases. Né? Da primeira à sétima, a gente dá uma volta. E essas fases, essas 7 fases, se bem compreendidas, elas podem literalmente mudar a nossa maneira de enxergar a vida e de tratar a nossa vida e as nossas emoções. Vamos ver, então, como é que funciona essa evolução ascendente espiral. E ela acontece, é importante que você em casa, né, você e no Irmão Cravo, entenda que para cada tipo de sofrimento que nós temos, por exemplo, agora, você fala assim, não estou sofrendo com uma situação aqui, um outro tipo de sofrimento ali e um outro ali. Cada sofrimento está no seu ciclo na evolução ascendente espiral. Então, nós temos várias situações da nossa essência que estão sendo trabalhadas ao mesmo tempo e cada uma está num andar diferente, cada uma está num grau diferente.
E nós vamos falar o que acontece com cada um desses sofrimentos, com cada situação, como é que ele passa por suas 7 fases, para que então ele termine o seu ciclo. E entendendo esse ciclo, nós podemos entender como seria a melhor maneira de tratar o nosso sofrimento. E, afinal, por que sofrer? Não é verdade? Nós vamos perceber isso. Se é uma ilusão, eu não vou ficar sofrendo à toa. Não deveríamos. Então, primeira fase. É a fase da aceitação do ambiente. O que significa isso? É quando a pessoa ela não sente o sofrimento. Ela ainda tem degraus a evoluir, ela tem degraus a crescer, mas ela está lá parada, quietinha, no andar, e ela não sente o sofrimento. Ela aceita o ambiente à sua volta. Então, o que acontece? A pessoa concorda com o universo que enxerga e que a envolve. Ela concorda com aquilo. Ela sente enorme satisfação em estar ali naquela situação. Satisfação não é felicidade, ok? A pessoa tem satisfação pelo ego, mas ela não é feliz. São coisas distintas. Mas a sua satisfação faz com que ela se sinta bem naquele ambiente. Ela domina aquele ambiente. Vamos imaginar, por exemplo, a situação de pessoas competitivas. Vocês já conheceram pessoas competitivas? Você chega no trabalho, por exemplo, você tem aquela pessoa competitiva e que ela acredita que tudo é válido para se sobressair. Elas jogam esse jogo, né, com prazer, mesmo que passando em cima dos outros, mesmo que magoando, mesmo que atrapalhando, mesmo que prejudicando, elas sentem prazer em competir, passando por cima das outras pessoas. Elas não têm remorso com isso. Ela pensa, bom, o mundo é dos mais espertos, né? A outra pessoa que fica esperta. Ou ela fala, a vida é assim mesmo, e não há do que se arrepender. Então, não há dissonância para ele naquele ambiente que ele vive. Ele não sofre, porque para ele tudo está em ordem dentro daquela desordem, né? Então, a pessoa que tem essa característica, mas ela não está sofrendo, para ela está tudo bem. E você olha para ela, às vezes você está sofrendo com os atos que ela está praticando, você olha para ela, vê que ela não sofre, que ela não tem remorso, que ela está se dando bem com aquela situação, e você fala, mas que injustiça, né? Mas calma, esse é apenas a primeira fase do sofrimento. É onde estamos, então, né, neste momento. A mesma coisa, vamos imaginar pessoas que vivem na violência. Tem pessoas que vivem em comunidades, assim, comunidades violentas, nem sempre é a opção dela, mas eu digo, com amigos na violência, né? Vivem com pessoas da violência e agem conforme elas acham que é o correto, né? Elas vivem violentamente, elas se punem, elas matam muitas vezes, elas castigam, elas torturam, enfim, né? Existem vários lugares no mundo, no Brasil, em todas as cidades, onde isso acontece. E também dentro da nossa casa, dentro da casa de amigos. Às vezes você tem centros de violência. Enfim, a pessoa vive na violência e acha que aquilo é normal. Ela está bem com o ambiente, ela não está sofrendo com aquilo. Então, o que acontece quando nós temos esse tipo de situação? A pessoa, ela conhece aquela realidade. Ela está onde ela acha que ela tem que estar. Ela coloca em prática tudo que aprendeu ali. Ela empolga-se, ela excita-se com aquela situação. Ela pensa que poderia ficar nela por toda a eternidade. Eu falo, não preciso sair dessa situação. Não escuta conselhos, não está aberto para outras opiniões. Enfim, de novo, para quem olha de fora, vê aquela pessoa como pessoa que está perdida, que não tem mais jeito. Aquela pessoa nunca vai acordar para o fato de que ela está prejudicando os outros. E como é que ela vai evoluir, então? Aí vem a segunda fase do sofrimento, né? Que a pessoa precisa sair daquela fase. Ela está numa zona de conforto, ela precisa sair dali. Aí vem a segunda fase do sofrimento, quando a pessoa começa a perceber a negatividade do ambiente. É a fase do chamado sofrimento reativo. Ou seja, ela ainda deseja o ambiente, ela ainda quer estar naquela situação. Só que agora ela começa a sofrer. Começa a sofrer por quê? Pela reação das outras pessoas quanto às atitudes que ela pratica. Então, o que ela pratica começa a gerar reação de outras pessoas. E ela começa a sofrer com isso.
Pois é, assim como as águas do mar, né, vão aos poucos modelando ali as rochas no litoral, o indivíduo vai sofrendo várias consequências do ambiente em que vive. Pois certamente ele não vai se sair vencedor de todas as batalhas que ele entra no seu cotidiano, de todas as brigas que ele entra, não é verdade? É natural que ele acabe sofrendo na pele a mesma frequência que ele está emitindo, que ele sofra de volta na pele aquela mesma situação. Ou seja, no caso daquela pessoa competitiva, né, com outras pessoas que lhe passam a perna, que lhe traem, que lhe machucam, que lhe ignoram, que lhe desprezam, para se sobressair também, né, para tentar também se colocar na posição, faz a mesma coisa que ela faz. Só que, né, no caso da violência que a gente comentou, ela começa a encontrar outras pessoas que também o ameaçam, de repente batem, de repente oferecem vinganças, retaliações. Então, isso tudo vai causando esse sofrimento reativo. É como se fosse o eco de suas ações, né? Você faz ação, mas sente o eco delas e começa a sofrer essas retaliações, essas agressões das outras pessoas em relação a você. E a pessoa vai acumulando essas experiências negativas. Podem ser pequenas, médias, às vezes um pouco maior, um pouco menor, ela vai acumulando, vai acumulando. E, né, gradativamente, pingo a pingo, o que acontece? Ela começa, em algum momento, a incomodar a pessoa. Ela começa a perceber o seguinte, que aquele ambiente que ela se sentia totalmente bem, não é mais tão agradável, né? Ela começa, então, a se incomodar com o ambiente. Aquele prazer sublime que ela sentia ao praticar uma vingança, ou passar a perna em alguém, né? Aquele orgulho exacerbado que ostentava quando conseguia prejudicar mais do que era prejudicado, tudo isso começa a sofrer baques. Ele começa a sofrer a mesmo tipo de energia. Aquela mesma coisa começa a incomodar ele. E as rochas, né, começam a ceder às forças da água, não é verdade? O mar vai batendo e as rochas começam a ceder pouco a pouco. E após um número de X de pauladas, né, de experiências que a pessoa sofre, que pode ser maior ou menor, de acordo com o nível de, vamos chamar de teimosia da pessoa, essas perdas, essas desilusões, essa falta de perspectiva, esses questionamentos sobre os verdadeiros motivos por detrás da ação, começam a surgir, né? Essas experiências negativas vão fazendo um estrago tão grande na pessoa que ela vai lentamente percebendo que aquele ambiente, diferente do que ela até então ela pensava, não é saudável, né? Porque traz consigo uma miríade de tristezas e desencontros. Ele começa a perceber isso quando ele começa a sofrer esse sofrimento reativo. E aos poucos ele começa a perceber também que o outro sofre, mas ele não está muito preocupado com o outro nessa fase, né? Na verdade, nessa fase, a preocupação dele é com ele mesmo, né? E ele percebe, então, que ele começa a sofrer, aquilo começa a incomodar cada vez mais ele começa, portanto, a não concordar mais que as pessoas ajam daquela forma. Ele fala, eu não concordo que essa pessoa seja tão competitiva, eu não concordo que essa pessoa seja tão violenta, mas ela não enxerga ainda a si própria, né? E é comum isso a gente fazer isso, né? A gente vai lá, a gente acusa o outro, fala que o outro é isso, mas não olha no espelho e não olha aquilo que nós temos daquele mal. Porque, lembra, a gente comentou numa aula, tudo aquilo que te incomoda no outro, na verdade, é porque, de alguma forma, você ainda não trabalhou bem dentro de você mesmo. Mas, bem, então ele começa aos poucos desejar que as coisas fossem diferentes. Ele começa aos poucos perceber que sua frequência vibratória, pensa que ele estava num ambiente com essa frequência. E, de repente, ele começou a destoar dessa frequência. Lembra os degraus, né, da escada? Ele começou a destoar, começou a subir. E nessa subida, ele começa o quê? A entender que a sua vontade, do seu ego, é totalmente diferente da vontade do ambiente, começa a ser diferente da vontade do ambiente. E, portanto, ele começa a sofrer. Ou seja, quando há uma dissonância entre a realidade e a vontade do ego dele. E só assim que ele começa a sofrer. E essa frequência vai mudando. Mas percebam, este sofrimento é o que vai levar para a terceira fase do sofrimento, que é a fase
do sofrimento inconformista. Nesta fase do sofrimento inconformista, é quando a pessoa já subiu degraus suficientes para não desejar mais o ambiente. Ele já tomou tanta porrada, desculpe o termo, né, mas já sofreu tanto com aquela situação que ele realmente não aceita mais aquilo, ele não aguenta mais ver pessoas violentas, ele não aguenta mais ver pessoas competitivas, ele quando encontra pessoas nessa situação na frente dele, ele tem raiva, ele acha que é injusto, ele sofre enormemente com aquilo. Por quê? Porque ele já está mais destoado ainda daquela realidade. Então, a sua frequência não tem mais a ver com a frequência do ambiente. A sua frequência agora é totalmente diferente. Esse sofrimento, gente, que é o chamado sofrimento inconformista, é justamente a pior fase do sofrimento. Sabe aquele sofrimento agudo, aquele que dói na alma? Em geral, nós estamos nessa fase, na fase do sofrimento inconformista. Porque aqui não é mais aquele sofrimento da fase 2, reativo, de quem tomou uma paulada do adversário, mas que também queria atacá-lo para se defender, que estão mais ou menos na mesma situação. Não. Não é mais aquela dor do ego que perdeu uma batalha, mas que quer começar uma nova briga, né, no mesmo sentido no dia seguinte. Não. Aqui surge o sofrimento do inconformado, daquele que sofre sem desejar em absoluto estar sofrendo, sem desejar estar ali, sem desejar ter de estar participando daquele ambiente. Peguei os dois exemplos aqui, né, de competitivo ou violento, mas pode ser qualquer outro tipo de ambiente. Então ele não quer participar, ele não tem mais nada a ver com aquilo, mas a vida lhe colocou lá. E ele pensa, por que eu tenho que estar aqui? Por que eu tenho que passar por isso? Por que as pessoas à minha volta têm que ser tão violentas? Por que as pessoas à minha volta têm que ser tão competitivas? Por que todo mundo tem que me prejudicar nesses aspectos? E a pessoa, então, começa realmente um sofrimento mais profundo, e aí sim, ela começa a se questionar aos poucos os seus próprios atos. Por que eu preciso bater? Né? Eu gosto de pensar, poxa, por que eu preciso trapacear? Por que eu preciso apanhar também? Né? Mas neste momento, ainda sem uma evolução, sem uma visão mais evoluída da situação, e pior, sem enxergar uma porta de saída. Ele não consegue enxergar como sai daquela dor, como sair daquele sofrimento. Parece que a única opção é permanecer ali. Parece que aquilo é o destino. Parece que aquela é a situação que ele merece, é o castigo, é o karma. Enfim, é aquela situação que ele não pode sair de jeito nenhum. É a sensação que dá. E aí vai bater naquele desespero. Porque se eu não posso sair e estou sofrendo, começa a vir depressão, começa a piorar, uma coisa vai puxando a outra. E você vai entrando cada vez mais naquele fosso de tristeza, de depressão, né? De sofrimento puro. Então, a pessoa começa a se questionar e sofre, chora para Deus, né? Questionando o porquê que ele sofre, por que ele sofre tanto. Ele desafia a justiça divina ao dizer coisas que as coisas não poderiam ser como são, que as coisas são injustas, que as coisas não são certas. Ele percebe a injustiça rondando à sua frente e coloca a culpa dessa injustiça muitas vezes em quem? Em geral, muitas vezes não, sempre, no outro. Seja em Deus, que é injusto, seja no terceiro que está sendo violento com ele, seja no outro que está sendo competitivo, no mundo, na sociedade, nas nações, enfim. Ele começa a achar que a culpa é do outro e começa a se revoltar. Ele ainda não conseguiu, né, olhar de fato para dentro. Ele começa a se questionar se suas ações são corretas, mas ele ainda está muito preso a sofrer e culpar terceiros. Ele sofre e culpa terceiros, sofre e culpa terceiros. Por isso que essa fase é dolorida. Porque, gente, você não tem saída, a culpa é dos outros, então você não tem nada a fazer. Se fosse sua culpa, você resolvia, mas a culpa é dos outros. Então, como é que você sai? Você não sai do sofrimento. E você sofre bastante. Você sofre muito. Nessa fase, o indivíduo também não mais consegue se vangloriar pelo que faz. Lembra que na fase anteriores, ele ainda tinha um prazer, né, em ser violento, em ser competitivo, ele tinha um prazer naquilo. Agora ele não consegue mais ter prazer, ele não encontra mais vontade naquilo lá também. Então aquilo, por si só, não lhe traz a alegria que antes
ele tinha com aquela situação. Então, essa boa sensação também vai sumindo, o que aumenta a má sensação, o desconforto, o sofrimento. Ele definitivamente, nessa fase, não está feliz, né? Ele está contra o mundo e o mundo é contra ele. Ele também não enxerga uma solução, como eu comentei. Ele só conhece aquele mundo em que vive, com o qual não concorda. Imagina, a situação, todos nós já passamos por isso. A gente sabe, né? A gente olha e fala, gente, essa é a única realidade que existe, eu não concordo, eu sofro nela, o que eu faço? Eu não tenho o que fazer. Continuo sofrendo e aumenta a minha depressão. Mas ele não consegue entender, né, os acontecimentos e não percebe as verdadeiras razões de sua tristeza. Ele não consegue enxergar ainda as verdadeiras razões da sua tristeza. Ele ainda não se conscientizou que são as suas próprias atitudes ou omissões que o levam a este estado depressivo. Ele ainda não percebeu que ele está numa luta contra o próprio ego, que todo aquele sofrimento tem única origem no seu ego. Então, a pessoa vai para o fundo do poço. E aí, ela fica até a fase 4 do sofrimento. A fase 4 do sofrimento é a fase de consciência maior. É o chamado sofrimento consciente. É quando a pessoa sabe por que sofre, afinal ela sabe por que sofre, e sabe também como sair do ambiente. Ela sabe como sair daquela situação. Mas ainda que ela saiba como sair daquela situação, ela não sai daquela situação. Então, a pessoa pode permanecer por muito tempo, como eu comentei, na fase 3, da zona de sofrimento inconformista, culpando os outros pela barbárie da sociedade, Deus por sua inação, a negligência com sua criação, e esse sofrimento vai aumentando, o inconformismo, até que o indivíduo, nesse sofrimento agudo da fase 3, chega uma hora que ele não aguenta mais, e ele deseja enormemente sair daquela zona de conforto. Por incrível que pareça, é uma zona de conforto. Está em depressão no fundo do poço, é uma zona de conforto. Você está lá, o seu ego está lá, sem se mexer, sem tomar atitudes, por incrível que pareça. Então, afinal, a dor é tão grande que ele começa a se mover para sair dali. Ele, afinal, começa a, de fato, estar aberto a novas opiniões, aberto a enxergar outras crenças adquiridas de outras pessoas, a ouvir outras pessoas, a buscar todas as formas possíveis que ele ouve falar para se iluminar. Então, nessa fase, ele pode se consultar com mentores, guias, conselheiros, amigos, pessoas, qualquer um que possa lhe ensinar um jeito de sair daquele estado de dor. Porque ele sofre muito nessa fase 3, na fase anterior que é a 3. Então, ele, afinal, abre sua mente para outras realidades. Veja, outras realidades que sempre estiveram ao seu redor, mas que ele nunca teve a capacidade de enxergar. E quem faz a gente enxergar? O desespero para sair do sofrimento. A dor faz a gente enxergar, deixar o nosso orgulho de lado e ver que existem outras realidades, além daquela que a gente considerava como única, aquela nossa crença adquirida, que a gente tanto se apegava e, por causa disso, tanto sofria. Então, a gente percebe que sim, existe vida fora da caixa, né? Existe fora da caixa. E que fora da caixa existem outras pessoas com situações que vivem situações semelhantes, mas que, ao contrário dela, parecem felizes, parecem satisfeitas. Ele vai entendendo que existe sim um caminho para abandonar o sofrimento. De início, ele fica esperando que alguém venha resgatá-la. Né? Muitas vezes a gente faz isso, a gente está no sofrimento, no fundo do poço, e fica esperando que apareça um anjo que te tire de lá, né? Te tire e fale, pronto, venha ao paraíso, né? E te leve de graça ao paraíso. Mas, logo, essa pessoa vai perceber que ninguém pode resgatar ninguém na evolução. A não ser ajudar, mas ninguém pode te tirar sem o seu esforço próprio. Ninguém nunca poderá fazer mais do que lhe dar exemplos e mostrar o caminho. Agora, escolher trilhar o caminho ou não depende exclusivamente de cada um de nós. Aos poucos, a gente vai tomando verdadeira consciência dessa situação. De que a gente sofria pelo simples fato de não ter uma consciência maior sobre o que nos acontecia e sobre as escolhas que nós mesmos tomávamos de permanecer no sofrimento.
a gente começa a enxergar que existe uma outra realidade superior, para onde a gente pode ir, para onde a gente pode se deslocar, e que até então a gente não conseguia ver, mas que tenha a exata e mesma frequência energética da nossa alma. Lembra? Porque, de novo, a gente está sofrendo tanto porque o nosso ambiente está aqui embaixo e a gente está aqui. E a gente está numa frequência muito diferente. E a gente começa a ver que, olha, tem um outro ambiente aqui em cima, mais próximo da nossa frequência, onde esse sofrimento já não existe da mesma maneira. A gente vê, né, começa a ver do lado de fora que tem pessoas que não vivem na violência, não vivem na competitividade, não vivem naquele campo de batalha, né? Sabem que existe a guerra, sabem que existe violência, competitividade e tudo mais, mas elas não concordam com essa guerra, não participam dessa guerra, não guerreiam, e sempre que tem alguma oportunidade, tentam convencer, né, as pessoas, os guerreiros, a pararem de lutar por aquilo que não vale a pena. A gente começa a perceber agora que nunca precisamos guerrear, que nós nunca precisávamos estar naquela guerra, que todo o sofrimento que passamos era desnecessário e poderia ter sido evitado desde o início, que as crenças que nós tínhamos sobre as vitórias, né, sobre aquele orgulho, eram irreais, eram lendas nas quais a gente acreditou tão piamente que a gente ofendeu, a gente matou e a gente sangrou por causa disso. Mas que no fim não levava a lugar algum. Ou seja, a gente começa a olhar aquela situação anterior de um patamar mais alto, de uma forma melhor. Pela primeira vez fica claro que a guerra, aquela guerra que se vivia, existia apenas como um caminho possível, que o levaria a acordá-lo para uma realidade maior. Era um caminho apenas. E viver aquela batalha, aquela guerra, sofrer por ela, poderia, então, me acordar, me despertar para uma realidade maior. O único objetivo da guerra é esse, fazer sentir na nossa alma e perceber que aquele é um percurso errado. Então, quem guerreou e sentiu que é um percurso errado, teve uma lição, teve uma vivência, passou por essas fases. E, afinal, com todos esses pensamentos, com tudo isso emergindo, com a busca de novos conhecimentos, perguntando para pessoas, lendo livros, vendo palestras, enfim, a pessoa começa a tomar consciência da sua situação, de uma nova realidade que ela pode seguir, e só que tem um detalhe, ela começa a tomar consciência, mas ela ainda não toma atitude. Ela começa a saber que existe um caminho de saída. Ela começa a enxergar que existem pessoas que vivem fora daquilo. Mas ela ainda não tomou atitudes concretas para sair dali. Agora o indivíduo sabe onde está. E sabe que não quer aquilo. Sabe que não deseja aquela situação. Ainda assim, o sofrimento continua. Claro, porque ele não sabe como fazer de fato para sair dali em definitivo, sair do fundo do poço, para voltar a sentir alegria, para voltar a sentir felicidade, ele não sabe como fazer. Mas essa é a fase 4. Por quê? Porque agora ele está consciente disto. Ele está consciente de que sofre, do porquê sofre e de que é possível existir outros caminhos. Né? Então, nessa fase 4, o sofrimento deixa de gerar revolta com os outros. Lembra que no 3 a revolta era com os outros. E começa a gerar revolta consigo mesmo. Você começa a pensar, poxa, os outros não são os culpados pelo meu sofrimento, né? Mas sim as minhas ações. Os outros que ainda vivem na violência, na competitividade, entre outros, eles ainda não tomaram consciência do que estão fazendo. Mas eu já tomei. Eu já sei o que eu quero e o que eu não quero. Então, isso é tomar consciência. E aí começa esse sofrimento consciente da fase 4, onde a pessoa sofre, mas está consciente. Percebam, já não está mais no fundo do poço, né? Porque só quando você já começa a saber que a culpa é sua e não dos terceiros, e que você está consciente do seu sofrimento, consciente do que te colocou lá, consciente de que há uma possibilidade de sair, ainda que você não consiga enxergar bem como, o seu sofrimento já é bem menor. Ou seja, o fundo do poço já ficou há um bom tempo lá para trás. Então, você sabe que está errado na fase 4, sabe que a culpa é sua, sabe que sofre, mas parece não ter forças.
ou inteligência para mudar, né? E esse é o sofrimento consciente. É você sofrer porque você sabe de tudo, mas você não tem forças ou inteligência ou alguma coisa ou ajuda, você não sabe o que para sair de lá. O indivíduo já tem, né, então, a frequência muito diferente da do ambiente em que ele está inserido. A pessoa sente-se incapaz, inferior, sem forças para se autossuperar. Mas o caminho à sua frente é claro. É claro. E ele começa a perceber que o caminho à sua frente exige uma coisa a mais: ação. Que até então a pessoa não pareceu ter tido, né? Nenhuma força de vontade ou, né, a capacidade de perceber. Então, o sofrimento consciente, né, a pessoa sofrendo conscientemente e perguntando, mas por que eu ainda estou aqui? Por que eu ainda sofro? Vai empurrar, esse sofrimento consciente vai empurrar a pessoa à tomada de atitudes, à tomada de ações. E um dia, farta desse sofrimento consciente que vai empurrando a pessoa resolve, então, agir. E aí, ela entra na fase 5, né? Na fase 5 desse ciclo, que é a tomada de ação para a mudança definitiva. Vejam, apenas na fase 5 do sofrimento que a gente começa a tomar atitudes concretas para sair do sofrimento, para deixá-lo para trás. Essa fase 5 chama-se sofrimento de adaptação. Por que de adaptação? Olha só, na fase 5, a pessoa já mudou de ambiente. Lembra aquele ambiente competitivo, estava aqui embaixo, ela foi, né, sua energia foi mudando, ela foi sofrendo porque ela não pertencia mais àquela frequência, mas ela encontrou uma frequência aqui em cima, que é a frequência que ela almeja, e ela encostou nessa frequência. Só que veja, essa frequência que ela almeja ainda está um pouquinho acima dela. Então, como ela ainda não está igual, ela ainda sofre. Mas agora é um sofrimento de adaptação, para justamente se adaptar e estar preparado para essa nova frequência, para esse novo ambiente onde, aí sim, ela vai deixar de sofrer. Então, como é que acontece isso, gente? Nessa fase, né, que a pessoa percebe que tem que tomar uma atitude para sair do sofrimento, para sair da situação, ela não se espera da pessoa mais do que pequenos atos. A gente espera, sim, atitudes. Mas a gente, como tudo, né? A natureza não dá saltos. Então, a gente espera que os atos... E como que a gente sai? Com pequenos atos. Não queira mudar da noite para o dia. Pequenos atos são suficientes. O indivíduo percebe que não adianta só entender, só pensar, só saber a teoria, né? Do porquê que eu sofro, porquê que eu não sofro, o que acontece, o que não acontece, o que é bom, o que é ruim. Não, mas é preciso também agir. Lembra? Como Jesus Cristo falava, não é verdade? O que vale mais é o exemplo. Não adianta apenas falar a palavra, você precisa agir, dar o exemplo. Isso vale para nós mesmos. Se a gente não agir de acordo com a nova frequência que a gente quer encostar, então não adianta. Mas como a gente chegou na fase 5, a gente começa aos poucos a abandonar de fato aqueles atos de agressividade, de competitividade ou outros que a gente praticava. Porque até então você sofria, mas de vez em quando você ainda praticava. Agora você chegou à conclusão, eu não pratico mais, eu não quero mais. Eu tomei a consciência do que estava acontecendo na fase 4, e agora na fase 5 eu tomo atitudes para não fazer mais. Eu não quero mais que aquilo seja parte de mim. Mas como o ambiente do não fazer mais está aqui, e lembra, nós estamos chegando nele, eu ainda tenho mais recaídas, eu ainda faço, né? E é isso que eu vou trabalhar nessa fase 5. Eu começo a substituir aqueles meus atos por outros atos mais construtivos, que substituem, por exemplo, a competitividade ou a violência por uma cooperação. Imagina, né, por exemplo, uma cooperação. Imagina que ao invés de eu agir violentamente ou com competitividade, eu resolva agir cooperando. Então eu começo com pequenos atos, pequenas atitudes de cooperar. Vou percebendo que elas vão gerando efeitos benéficos. Por quê? Quando eu coopero, eu tenho efeitos benéficos para os outros e, por consequência, para mim. Eu começo a perceber que mesmo aquele inimigo, que antes era meu inimigo, que eu queria superar, que eu queria trapacear, quando ele recebe um ato de cooperação da minha parte, a reação dele é totalmente diferente. Ao invés dele reagir, eu ter aquele sofrimento reativo da fase 2, agora ele tem
uma reação comigo boa, positiva. Ele gosta da minha cooperação. E todos começam a me respeitar, começam a me considerar mais. Por quê? Porque eu estou agindo de uma forma diferente. Esses feedbacks positivos vão estimulando com o quê? Com que a pessoa vá aumentando a quantidade de atos de cooperação. Até o dia em que, de tanto que ela aumenta e tanto que ela para os atos anteriores, que aqueles atos do guerreiro, do competidor, do violento, não existem mais. De fato, ela consegue extingui-los. Ela não sente mais raiva, a angústia e a tristeza daquele campo de batalha que ela esteve. Mas agora sim, a alegria de cooperar e o orgulho de ter conseguido superar aquela fase. Sente até pena daqueles guerreiros que estão lá naquele campo de batalha ainda, que não conseguiram subir esse degrau e permanecem ali sofrendo da mesma maneira. Sempre que pode, tenta ajudá-los a tomar consciência. Nem sempre consegue, pois aqueles guerreiros que estão lá ainda estão por quê? Porque eles ainda não têm a frequência energética necessária que permita essa tomada de consciência. Estão nas fases anteriores, né? Muitas vezes ainda vivendo alegremente aquele sofrimento reativo da fase 2, ou ainda na fase 1. Então, essa quinta fase, né, que é de adaptação, ela não é sem sofrimento. Mas dessa vez é um sofrer diferente, chamado de sofrimento de adaptação, como a gente comentou. Por quê? Porque a pessoa sofre por não estar ainda adaptada às suas novas atitudes e sua nova forma de pensar. É aquela situação, por exemplo, de um alcoólatra, né, que tomou consciência de que não quer mais beber, saiu do seu vício e agora frequenta reuniões do Alcoólatra Anônimos. Mas abandonar um vício nunca é fácil. Nunca é fácil. A gente sabe que não. É preciso abnegação, é preciso paciência, força de vontade interior. Há momentos de recaídas. Claro, aqueles momentos em que o alcoólatra em recuperação acaba tomando um drinkzinho, né? O drogado em recuperação acaba usando uma droga. O vegetariano que resolveu não comer mais carne, de repente ainda come lá um pedacinho de carne. O violento solta um tapa, de repente, a alguém, né? O enganador acaba mentindo, uma mentirinha aqui, outra ali. Às vezes só solta-se alguma coisa, tem-se uma recaída, mas é uma coisa que está em extinção, uma coisa que está acabando, né? A pessoa começa a se dar valor, ela começa a entender a grandeza desse momento na sua vida. Ela começa a ter resiliência nos seus próprios erros e respeitar o seu próprio tempo. Nessa fase 5, ação e autocobrança são as características principais. Tomar ações e autocobrança. Eu tenho que fazer isso, eu estou em adaptação. Ter isso constantemente na cabeça é o que vai fazer você efetivamente superar essa fase 5 e superar este momento de sofrimento de adaptação. Então o indivíduo percebe que é importante não desistir. Percebe pela primeira vez, né, que as pessoas que estão naquele campo de batalha do qual ela saiu, sofrem porque querem. Porque ainda, não por culpa de Deus, ou porque culpa de terceiros, mas porque eles ainda decidem, eles ainda querem vivenciar, querem experimentar aquela situação. Eles ainda têm o livre-arbítrio para isso. E Deus, se for falar de Deus, o Criador, não seria justo que Deus tirasse eles de lá antes que eles estivessem maduros. Não seria justo com eles, porque eles não teriam a maturidade para as outras próximas fases, para entender os próximos níveis, os próximos andares. A lição não teria sido aprendida e a frequência energética deles não estaria modificada para um degrau acima. Aquele guerreiro despreparado jamais encontraria felicidade nos níveis superiores. Ele podia até ir para cima, mas não encontrar felicidade. Por quê? Porque se a frequência dele ainda está nesse nível inferior, é porque ele não compreende o superior. Ou seja, ele vai estar no superior com vontade de ser violento, com vontade de competir, etc. Ele não pertence àquela nova fase ainda. Não adianta pintar uma laranja de verde para chamá-la de abacate. Não é verdade? Então, após essa adaptação, a pessoa finalmente chega na fase 6. A fase 6 é de aceitação do ambiente. Ela é caracterizada pela satisfação e inexistência do sofrimento. Como é que é isso? Ela chegou, então, afinal, ao nível em que ela queria chegar, e a energia dela agora é igual à energia que ela buscava. Então, como a energia é igual, ela deixa de sofrer de novo.
Vocês lembram da fase 1? O que era a fase 1? Quase idêntica a essa, não é? A mesma coisa, aceitação do ambiente, a ausência de sofrimento. A pessoa está equilibrada com a sua energia dentro daquele novo ambiente. Então, agora, na fase 6, lembra a escadinha? Ela deu um ciclo e está agora no andar acima, no mesmo local, né? Deu uma volta, mas está um andar acima no mesmo local. Ou seja, ela volta a ficar satisfeita, mas ela já está satisfeita no andar acima. A pessoa completou um giro na espiral evolutiva ascendente. Encontra-se assim como esteve na fase 1, em um ambiente que para ela é agradável, cujas características ela aceita integralmente. Concorda com tudo o que acontece ali, né? Com todas as regras, os atos, consequências. Ela acha que ela está no paraíso. Sente-se bem e completa. Então, nesse momento, a pessoa, que nem na fase 1, ela não consegue mais enxergar um universo diferente. Ela aprende a viver nessa nova frequência e vai de aprendiz a mestre nesta frequência. Até que chegamos à fase 7, que seria a repetição do ciclo. Seria um novo ciclo, o reinício do sofrimento reativo. Né? Ela se adaptou nessa nova fase, mas conforme ela vira mestre nessa fase, de repente o que acontece? Quando a nova lição estiver aprendida e assimilada, no caso, vamos pegar o caso do exemplo da cooperação, né? Então, a pessoa aprendeu a cooperar ao invés de ser competitivo. Então, ele terá aumentado sua frequência energética. Certa manhã, sua frequência começará a dissonar de novo do ambiente. Ele vai começar a sofrer o sofrimento reativo outra vez. Por quê? Mas não aquele do andar de baixo, do andar de cima. Pois percebe, por exemplo, que a cooperação que ele aprendeu a trabalhar, e que agora se sentia feliz com a cooperação, visava impedir o quê? Justamente a competitividade, a violência, né, do andar anterior. Mas agora criou um novo ambiente, onde todos precisam agir coletivamente. Então, nesta situação de cooperação, ele vive uma realidade onde todos têm que agir coletivamente da mesma maneira. Porque se um se sobressair ao outro, pode haver competitividade. Então, para não haver competitividade, as pessoas se cooperam, as pessoas estão no mesmo nível, as pessoas agem coletivamente. Isso faz o quê? Que não haja grandes inovações individuais. A criatividade individual não tem vez. O desenvolvimento mental individual fica um pouco de lado. E a pessoa começa a perceber isso e começa, então, a sofrer. Por quê? Porque ela quer desenvolver individualmente seus pensamentos, a mentalidade, etc., mas aquele ambiente novo de cooperação dela não tem a ver com isso. Percebem? Aí, o indivíduo pode, por exemplo, pensar: quantas coisas poderiam ser melhoradas? Quantas coisas poderiam ser desenvolvidas se as pessoas fossem mais livres, mais diferentes umas das outras, mais criativas? Mas ela desenvolveu a cooperação. Ela começa a sofrer, porque surge a vontade íntima de abandonar aquele coletivo para arriscar-se no individual. Mas agora, uma coisa muito diferente. Não mais para competir simplesmente, como ela fazia antes, guerreando de forma cega contra os outros, não. Mas porque ela vê que o bem maior passa pelo respeito às individualidades e potenciais de cada um. Essas individualidades e potenciais foram sufocados após a fase anterior da competitividade. Foram sufocados por quê? Para evitar a competitividade. Mas agora ela percebe que também é importante a individualidade. Né? É um paradoxo, a vida é isso, né? São teses, antíteses e a síntese. Tese, antítese e a síntese. Então, começa, né, da sua nova tese, surge a nova antítese. E você vai ter que buscar a nova síntese numa nova, né, num novo ciclo de evolução. Então, esse desconforto vai crescendo e a pessoa começa a buscar formas individuais de ajudar o coletivo. E aí começa um novo ciclo, onde ela vai passar de novo por todas as fases. Esse ciclo, gente, ele vai se repetindo milhares de vezes ao longo dos dias, dos meses, dos anos, das décadas. E de acordo com muitas filosofias, das encarnações, em degraus muitas vezes muito pequenos. Mas vai se superando um a um, a gente vai evoluindo nossa essência, nossa mentalidade, nossas emoções, nossos sentimentos, um a um, e cada sentimento em um degrau a mais, né, um andar a mais, um ciclo a mais, nessa escala evolutiva ascendente. Os degraus
são às vezes muito pequenos, mas a gente vai sempre tomando, porque a velocidade desse processo vai aumentando conforme a nossa consciência vai despertando do fluxo e do mecanismo disso tudo. Conforme a gente desperta a nossa consciência, a gente consegue aumentar essa velocidade. Quando a gente percebe, de forma definitiva, que sempre existe um degrau acima de nós, a gente fala, não, agora eu cheguei, não, sempre existe um degrau acima de nós, é por isso que hoje a gente ainda sofre, porque a gente está sempre buscando um degrau acima. E que o sofrimento, a dor, o desconforto, por menor que sejam, a gente percebe que são apenas um sinal para que nosso espírito desperte a nossa consciência para uma nova lição. É então que essa pessoa vai conseguir ver as coisas de cima, vai perceber que o tempo que quer permanecer sofrendo pode variar de 0 até milênios. Tudo depende apenas da decisão de se tomar consciência rapidamente sobre a situação, sobre o sofrimento, sobre aquilo que a gente sente, tomar consciência sobre o que nós sentimos e, uma vez tomada consciência, chegamos na fase 4, tomar ações concretas para mudar esse ambiente, para mudar a nossa situação. Vocês podem então me perguntar, isso significa, Daniel, que nosso destino é sofrer para sempre, infinitamente, né? Ciclo após ciclo, fase após fase? Claro que não. Claro que não. Esse não é o objetivo. Conforme a pessoa cresce nessa evolução ascendente, ela acaba entendendo que o sofrimento não existe. Ele é apenas uma ilusão, ele é um sinal. E por isso, ela já não sofre mais. Pois quando entendemos de fato que não existe o sofrimento, automaticamente não existe mais razão para sofrermos. E a dor desaparece. Porque agora os nossos corpos mais densos, que vimos nas aulas anteriores, e o nosso ego, percebem que não precisamos mais dessa ferramenta rústica, que é o sofrimento, uma ferramenta rústica, para prosseguirmos nossa evolução. O sofrimento existe porque nós, na nossa fase de evolução, não temos capacidade de sair da zona de conforto, de ir mais além, ser um empurrão do sofrimento. Ele só está lá para nos ajudar, para nos empurrar. Mas, a gente subindo um pouco mais, a gente começa a ter material e bagagem suficientes para prosseguirmos nossa trilha sem a necessidade de sermos empurrados por algo como o sofrimento. Daí passamos a uma nova grande fase, onde o sofrimento passa a ser visto apenas como um incômodo salutar, um incômodo positivo. Ou seja, sentimos ainda um leve incômodo por aquilo que acontece, mas temos a percepção consciente de que esse incômodo é para o nosso próprio bem. Após mais alguns degraus, esse incômodo salutar passa a ser visto, aí sim, e sentido como uma verdadeira bênção, como um farol que nos guia a céus cada vez mais altos. Esse é o sofrimento. O sofrimento é um farol. O sofrimento é uma bênção. O sofrimento é que nos permite crescer e evoluir. Nesse estágio, quando nós percebemos isso, de fato, na nossa essência, na nossa alma, a gente tem profunda gratidão por qualquer menor sinal de sofrimento que a gente sinta, que a gente tenha, que possa se insinuar dentro de nós. Pois, imediatamente, percebemos que aquela sensação está apontando para algo de nosso ego que precisa ser ajustado para a nossa própria evolução. Assim, com essa compreensão maior, a felicidade torna-se cada vez mais constante dentro da alma. A felicidade nessa fase deve ser entendida não mais como satisfação do ego. Porque, lembra, o que era felicidade lá nas fases anteriores? Eu sou feliz quando o meu ego se satisfaz, se eu consigo ser violento mais que os outros, consigo ser mais competitivo, ter mais vantagens, vencer mais vezes. Essa era a satisfação do ego. Ela não é felicidade. Satisfação do ego satisfaz o ego. E, portanto, se o ego está satisfeito, você tem as infelicidades, o sofrimento para trabalhar o ego. E o seu sofrimento aparece invariavelmente para te alertar. Agora, nesta fase maior, quando a gente tem consciência de que o sofrimento se transformou apenas no incômodo salutar, e que depois ele se transformou e ele é uma bênção, a gente consegue, então, ter a felicidade, não mais como satisfação do ego, mas sim como amor incondicional.
trazido pela consciência maior, pelo desenvolvimento dessa consciência maior sobre as nossas vidas. A satisfação do ego era justamente o que você não conseguia ter plenamente, e você nunca vai conseguir ter plenamente. E ele lhe causa sofrimento. É esta tentativa de satisfazer o ego plenamente que traz para nós o sofrimento e, portanto, o sinal de que precisamos mudar essa nossa realidade. Agora, a felicidade é amor incondicional, que você perceberá que coincide com a sua própria essência divina. Não é algo novo, nós chegamos nesse patamar para descobrir o que nós somos. Porque a consciência, o despertar da consciência vai nos mostrar quem não somos, que não somos os corpos densos, não somos o ego, enfim, conversamos muito nas aulas anteriores sobre tudo isso, e nós vamos começar a perceber que nós somos já essa felicidade, nós somos já este amor incondicional. Esse alinhamento de sentimentos trará à sua vida um estado de plenitude e felicidade supremas. Sua consciência estará, então, neste momento, plenamente desperta. Porque todos nós somos capazes de vibrar amor, pois é disso que nós somos feitos. Com amor, de puro amor. Porém, nós nos esquecemos da nossa origem, nos esquecemos do que somos feitos e acabamos sofrendo sem precisar. Mas no final, o amor é tudo. Então, vibre amor, tenha amor, distribua o amor, receba o amor, veja amor em tudo e em todos, e não se surpreenda se quando você reparar, você também for puro amor. Pois bem, então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu vou aqui rapidamente, já andamos bastante no tempo, mas quero ver se a gente tem alguma pergunta que a gente possa responder aqui hoje. E, de novo, fico aberto para conversar sobre esse tema que é amplo, complexo, importantíssimo para a nossa vida. Esse entendimento é fundamental. Qualquer tipo de sofrimento, tanto faz, todos eles se encaixam nisso. Então, é fundamental para a nossa vida, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Né? Então, aqui, Leda, né? Boa noite, Daniel. Então, neste mundo, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, de acordo com a evolução e o despertar de sua consciência. É assim? Eu diria, a dor é inevitável? Não, a dor não é inevitável. O que é inevitável é que a gente enfrente o nosso ego, que a gente enfrente tudo aquilo que a gente está querendo satisfazer ao ego. Nós vamos ter que enfrentar tudo. E esse sofrimento vai trazer o sinal necessário de que nós estamos fazendo isso. Então, eu não diria que a dor ela não teria como ser evitada. A dor tem como ser evitada, assim como o sofrimento. Mas, de novo, ambos dependem do despertar da consciência. Dependem de como nós enxergamos nossa vida e de como nós enxergamos tudo que nos acontece, né? À nossa volta, de como a gente vai reagir a tudo isso também, ok? Perfeito. Helena fez um comentário muito, muito bom aqui. Precisamos entender que a lei de ação e reação é inevitável. Não podemos jogar nos outros os nossos sofrimentos. Sofrimento, gente, é isso mesmo, Helena, obrigado. Sofrimento é isso mesmo, é individual. Você vai sofrer sozinho e vai sair dele sozinho. Como? Olhando o exemplo dos outros, o caminho dos outros, a ideia dos outros. Isso tudo sim você pode dar de suporte para os outros, mas quem tem que sair é você. Não espere alguém vir te buscar. Você tem que tomar atitudes, tomar ações e sair. E entender que você não precisa estar no estado de sofrimento. Estar no estado de sofrimento é uma opção, é um livre-arbítrio, por mais contrário que seja ao que a gente quer escutar, porque a gente quer escutar o seguinte: não, eu sofro porque não tem jeito. Se tivesse jeito, eu não estava sofrendo. Né? É o que a gente quer falar sempre. Mas desculpa, tem jeito e você está sofrendo porque você não encontrou ainda as 7 fases. Você está passando por elas, mas no final das contas, ir mais rápido ou mais devagar, entender melhor ou pior o sofrimento é livre-arbítrio, é a sua própria opção, ok?
Enfim, fico à disposição para a gente discutir isso, que é um ponto importante dessa questão toda. Deixa eu ver se tem vários pontos aqui. Desculpa, gente, eu não vou conseguir ver tudo aqui agora, mas a pergunta da Neide Costa, né, muito boa pergunta. Pode acontecer de uma pessoa estar vivendo o grau 5 e 6 ao mesmo tempo, ou quaisquer outros juntos? Gratidão. Eu que agradeço, Neide. E é importante eu focar 2 pontos, né? O primeiro, lembrem-se que eu falei lá no comecinho, que era o comecinho, talvez vocês não pegaram, mas nós não temos um sofrimento só na vida. E nós não temos apenas um aspecto do ego a ser tratado. Nós temos inúmeros. Então, o que acontece? A cada momento da nossa vida, nós estamos tratando todos eles. Só que um está aqui lá embaixo, dos degraus, outro já está mais em cima, eu já estou mais consciente, outro eu estou mais inconsciente. E dentro de cada tipo de sofrimento, tem um que está na fase 1, o outro está na fase 7, outro na fase 4, outro na fase 3. Então, tudo isso acontece concomitantemente na nossa vida, dependendo do tipo de satisfação do ego que você está querendo preencher, né? Então, você vai tratar a tua vaidade diferente da tua inveja, diferente da tua raiva, e cada uma vai subir a sua própria escada evolutiva ascendente. Agora, dentro do mesmo sofrimento, é possível estar em mais de uma fase ao mesmo tempo? Sim, claro que sim. Na verdade, eu coloquei aqui em fases bem separadas, porque fica mais didático, né? Mas, na verdade, a natureza não dá saltos. Então, a gente vai misturando as fases, né? A gente vai andando da primeira à sétima, mas não entrelaçar entre eles. Vai percebendo uma fase e outra fase, até que a gente chegue na sétima e saia daquele sofrimento específico que a gente estava, ok? Então, sim, podem acontecer ao mesmo tempo, tanto em sofrimentos diferentes, quanto dentro do mesmo sofrimento. Bom, gente, eu que tenho muito a agradecer, né, Helena, aqui, que aprendemos a encontrar a felicidade através do sofrimento e do amor. Perfeito. Nós vamos encontrar a felicidade através do sofrimento e do amor, por mais contraditório que seja. E, de novo, não precisamos sofrer e vamos perceber isso cada dia mais. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Obrigada, Daniel. Eu te agradeço, Helena. A Neide Costa também, desculpa com esse comentário, não há do que se desculpar de jeito algum, mas não posso deixar de dizer que tudo isso é maravilhoso. Muito grata. Eu que agradeço. E, enfim, nosso tempo aqui acabou. Por hoje, fico à disposição. contato@danielkaltenbach.com, ou Facebook, YouTube, o meu site, danielkaltenbach.com, ou na página do meu cravo. Podemos continuar essa conversa. Muito obrigado pela presença, pela atenção, e desejo a todos vocês uma excelente semana, com muita paz e muita luz para todos. Forte abraço e até já.